Olá, bom dia, gente. Estamos um pouquinho sumida aqui dos vídeos, mas vamos lá. O vídeo de hoje é: pai de filho bonito, todo mundo quer ser. Como assim? Provavelmente você já deve ter passado por essa experiência quanto filho, ou se você é pai ou mãe, provavelmente você já fez. Você já prestou atenção que muitas vezes, quando o teu filho ele faz alguma coisa bacana, tira boas notas, aí você fala, nossa, ele é assim porque eu fico em cima, porque eu coloco para fazer dever de casa, porque eu acompanho na escola, e você se enche, né? Aí o mérito é seu. Só que aí quando é o contrário, quando ele não tira boas notas, quando ele não é disciplinado, eu não sei porque esse menino é assim. Não é por minha causa. Aí geralmente a mãe começa a dizer que é por causa do pai, que é a família do pai. O pai começa a dizer que é a família da mãe, porque aí, né, só quer ser pai de filho bonito. Ninguém olha para si mesmo. Você é uma tendência, ao quanto o ser humano, ele é covarde. O ser humano é muito covarde, nós somos muito covardes. Aí ninguém quer pegar a culpa para si. Dificilmente você vê um pai e uma mãe pegando a culpa para si, dizendo assim, eu errei, eu tenho culpa nisso aqui. Você pegar teu filho e chorar, e antes de você sentar para mostrar os erros dele, a primeira coisa é você pedir perdão, porque falar assim, filho, eu errei. Você foi numa reunião e teu filho não estava com notas legais, e você não para com você mesmo para dizer assim, caramba, mas eu só vim saber disso aqui no final do ano. E aonde é que eu estava o ano inteiro? Eu mandei ele fazer o dever de casa. Não, você sentou com ele para fazer o dever de casa? Aí, vamos voltar lá atrás. Para nós cristãos, a gente ainda conhece o quê? A maldição hereditária, né? Nós sabemos que a gente tem que ser exemplo. Um fato comigo mesmo. A minha mãe, toda a vida ela fumou. Ela dava o toquinho do cigarro na minha mão, eu pequena, para eu jogar fora. E aí depois ela quer o merecimento de que eu nunca fumei porque ela me ensinou. Não, Deus teve misericórdia, porque na verdade eu tinha tudo, ela me deu o exemplo, ela me deu a oportunidade de fazer, né? E aí, se eu tivesse começado a fumar, ainda diria assim, eu fumo, mas eu nunca ensinei. A pessoa pensa que ensinar é você pegar o cigarro, colocar na boca, vamos lá, vou te ensinar a fumar agora. Não. É o exemplo. Tem quantas pessoas pedem para o filho comprar bebida para ele? Senta e bebe do lado e fala, eu bebo minha cerveja, eu bebo minha cachaça, mas eu não ensino meus filhos, não. Entende? Liderança na igreja. Olha como é bacana. A gente vai lá, faz toda uma escola de capacitação destino para aprender a ser líder. Aí a gente chega muito bonito na sala de aula e aprende, olha, é muito importante um conselho que você vai dar, porque um conselho pode mudar o futuro daquela pessoa. Aí a gente aprende que o cristão, que ele acabou de se converter, é como uma criança, né, que ainda não sabe andar. Realmente, você já entendeu? Você pegar um bebê, aí, e tem adulto que faz isso. Você pega um bebê, coloca ele ali com um monte de coisas perigosas ao redor dele, moeda, não sei o que, não sei o que. A criança bota a moeda na boca, aí o pai ainda fala assim, mas por que ele pegou a moeda? Errado, ele é um bebê. Você que tinha que proteger ele, não colocar nada que for perigo, porque ele não tem discernimento. Assim é o cristão recém-convertido. Ele precisa que você tá ali, acompanhe ele. A gente aprende tudo isso, a gente sabe disso. Não é? É lógico que ele tem que, como uma criança, um dia aprender a andar sozinho. Mas a partir do momento que você pegou essa responsabilidade para você, a gente vive pedindo assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser usado por Espírito Santo. A gente ensina para as pessoas que o Espírito Santo ele precisa de alguém para ser usado, precisa de alguém para falar. Não é o Espírito Santo que vai descer em matéria e falar comigo, é alguém que vai falar comigo. Né? E aí uma liderança da igreja assume essa posição. E aí ele gosta de dar um testemunho dizendo, nossa,
fulano de tal se converteu por minha fulano de tal se converteu por minha causa. Eu salvei o casamento de fulano estando porque eu fui lá e dei uma palavra, né? E faz aquele testemunho todo lindo, maravilhoso. Eu deixei Deus me usar e Deus me usou e foi lindo, foi lindo. Mas eu nunca vi ninguém subir e falar assim, nossa, eu tô aqui muito mal pedindo perdão porque ontem um casal me chamou e eu não fui, e aí porque eu tava fazendo isso, aquilo, outro, e o casal se separou. Porque ontem uma pessoa me chamou, deve ter falado com a pessoa, mas aí eu tava fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, fui quando eu recebi, foi só notícia que a pessoa se matou. Não, quando isso acontece, aí a pessoa fala assim, não, mas a pessoa tem que ter intimidade com o Espírito Santo, ela tem que buscar, ela tem que procurar, sim, também, mas se a gente for por essa linha de raciocínio, então se ninguém quer, na hora de assumir a culpa, ninguém quer, isso ninguém quer, então a gente pode ter os filhos e deixar eles. Eles têm que ter discernimento, têm que ter responsabilidade. Uai. Já que eu não vou assumir nenhuma responsabilidade, então para que você se torna um líder? Né, toma uma posição dentro de uma igreja, eu sou líder de jovens, eu sou líder de casais. Se quando aquele jovem falhar, se quando aquele casal falhar, você não vai abraçar essa culpa também, você não vai sentir nenhuma culpa, vai dizer que é total responsabilidade dele. Mas quando aquele jovem faz tudo certinho, se casa na santidade, vai se formar, aí você quer a premiação, aí você quer ser pai do filho bonito, aí você quer subir lá e dizer, tá vendo esse jovem, eu sou líder dele. Mas quando você vê um jovem detonado na rua, você não diz, aquele jovem está ali detonado na rua por minha causa, porque eu não abracei, porque eu não caminhei junto com ele, porque eu desisti dele. Uma mãe não quer dizer, quando o filho tá lá em cima, numa formatura, porque eu sou uma ótima mãe, porque eu disciplinei, porque eu criei, porque eu não deixava o menino fazer pirraça, porque eu não deixava dormir a hora que quer. Mas na hora que tá lá sendo preso, no crack, não sei o quê, aí você não vai lá e dizer assim, aquilo ali é minha culpa. Em algum momento eu errei. Aonde eu tava a primeira vez que meu filho experimentou droga? Aonde eu estava quando a minha filha começou a se prostituir? Aonde eu estava? O que eu estava fazendo? Você não para rever as suas histórias, a sua maldição hereditária, aquilo que você fez é estar se repetindo. Você não para olhar isso e falar assim, nossa, está se repetindo. Minha filha está fazendo a mesma coisa que eu. Meu Deus, eu preciso quebrar isso aqui. Isso você não para fazer. Tá vendo? Então percebe o quanto que o ser humano não tem um pingo de sinceridade, um pingo de verdade. O quanto que a maioria das pessoas, elas não estão interessadas nas outras, a começar dos pais com os filhos, né? E se a gente não é verdadeiro com os nossos filhos, imagine com outras pessoas. Aí a pessoa quer chegar e fala que quer liderar jovens no plural, não está liderando nem o próprio jovem dentro de casa. A pessoa diz que quer liderar casais e muitas vezes não está sendo verdadeiro, não está resolvendo nem o seu próprio casamento, porque não há verdade no seu próprio casamento, a começar, por exemplo, você tem um problema ali com o seu esposo e você está dizendo, ele é isso, e a sua culpa. Eu digo por mim mesma. Meu casamento estava praticamente derrotado. Enquanto eu estava com essa postura hipócrita, sabe? Com essa postura nojenta que nós seres humanos tem. A começar lá do princípio. Quando Deus pegou e chegou para cobrar de Adão a atitude, o que ele falou? Olha o que fizeste a mulher, olha o que fez a mulher que tu me deste. Aí Deus já fala, tá, mas onde você estava? Entendeu? Ele já não olhou aquela situação, imediatamente ele mesmo já falou assim, caramba, onde é que eu tava na hora que, né, que a mulher fez isso? Não, ele já correu para culpar ela, porque, tá vendo? A nossa tendência já vem de lá fazer isso. E as coisas só mudam quando a gente muda essa postura. Eu fiquei com essa postura uns 3 anos do meu casamento, dizendo, não dá certo porque eu vou para a igreja, ele não vai, porque eu faço isso, ele não faz, eu estava focada nele. E até um dia que eu recebi essa palavra, tá, mas o que você está fazendo? Qual é a sua postura? E aí eu vi que eu tinha culpa, tanto quanto ele, se não tivesse até mais. E aí quando eu parei
para assumir as minhas culpas e ter as minhas mudanças, automaticamente a minha mudança gerou uma mudança nele. Passou um tempo, meu filho chegou na adolescência e eu rapidamente me esqueci dessa postura novamente. De repente, meu filho fazendo coisa, e ocupando ele, até eu parar novamente. Aí, opa, no momento de oração, Deus falar isso. Vem cá, é a mesma situação agora. Tá, teu filho tá fazendo isso. Você descobriu agora. E aonde você estava quando ele começou? O que você estava fazendo? Por quê? Porque a gente tem que orar pelo casamento, orar pelo filho todos os dias. A gente tem que estar em vigilância todos os dias. Eu posso ter pessoas que vão complementar, vão me ajudar, um líder da igreja, alguma coisa, mas eu não posso terceirizar a educação do meu filho. A educação dele é responsabilidade minha. Apresentar Deus para ele e estar colocando isso na vida dele todos os dias é responsabilidade minha. Eu não posso querer que uma palavra da igreja modifique isso, eu não posso querer que um líder de jovem modifique isso. Sou eu. E assim, novamente, passou um pouco de tempo, eu fiz isso de novo. Porque aí foi todo aquele processo para ele entrar na igreja, para ele se entrosar com as pessoas. De repente ele tá numa célula, ele tem um líder e tal, e eu descanso. Não, ele já tá lá na igreja, já tem um líder dele e tal. Quando eu penso que não, tá lá as coisas acontecendo de novo. E aí novamente eu me pergunto, onde é que eu tava? Aí é muito fácil eu pegar e acusar ele, chegar para ele e falar assim, não, mas você tá ouvindo lá na igreja, mas você tá. Não é assim, eu sou mãe dele, né? Eu tenho que assumir alguma parcela. Ele pode ter a culpa dele, tá? Porque ele tá ouvindo. Agora que ele já sabe, já é um pecado consciente, porque ele tem uma palavra, mas eu tenho que estar em vigilância. A gente sabe, a adolescência é a parte mais complicada que tem. É ensinar no caminho, é estar junto, né? Casamento é estar junto. A gente tem que entender que se um casamento para começar precisa de dois, se ele termina, é os dois também. Ah, pode ser que um tenha uma parcela de culpa maior, mas é os dois. Não adianta você falar assim. A partir do momento que a pessoa, hoje eu aprendi isso, quando a pessoa começa a falar assim, já começa uma conversa assim, olha, eu fiz a minha parte, eu fiz tudo certo, você já identifica ali, né? E o que a gente mais, assim, é triste a gente ver isso, principalmente dentro da igreja. O que a gente mais vê é a pessoa, não, fulano saiu da igreja porque ele não prestava, porque ele não tinha a presença do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Se você é tão cheio, a gente sempre ensina que se você é cheio, você está derramando, você pega o outro vaso aqui que está vazio e enche ele. Se o outro saiu completamente vazio, como é que você estava cheio? E não deu nada para dividir ali. A gente tem que estar cheio até derramar para preencher as outras pessoas. Então, como é que você abre a sua boca e diz que você está cheio e que, sabe, eu fico pensando assim, como é que uma liderança chega, às vezes vê uma igreja esvaziando, né? Aí vem com aqueles papinhos, né? Porque Deus está limpando. Mas ele não pega para ele, opa, eu sou a liderança aqui, eu sou a referência aqui. Se as pessoas estão saindo é porque eu não estou sendo essa referência. Aonde eu tô errando? Mas ninguém quer fazer essa autocrítica, essa autoavaliação, sabe? Sentar com a pessoa aqui e chorar e assumir a sua culpa também, porque não é só culpa dela, é sentar e dizer assim, me perdoa, eu errei, eu tenho culpa nisso aqui também. Vamos consertar junto, sabe? Se você não tá indo no caminho certo é porque eu não tô conseguindo te ajudar aí nesse caminho. Então, ou seja, eu também tô perdida. Então vamos aqui, quando um filho erra, o pai tem que acender a luzinha que ele também está errando. Quanto o pai, não é só o filho que está errando, não. Se o marido erra, é porque a esposa está errando também. Se a esposa erra, é porque o marido está errando também. Então a mensagem de hoje é pra gente ser humano de verdade, a gente assumir essa culpa. A gente já aprendeu isso várias vezes, igual na história lá do bom samaritano. Né? Onde a gente sabe aonde o líder de louvor, aonde o pregador estava muito, não, eu vou lá pregar, vou lá louvar, e deixou a pessoa ali. É assim que o pai, a gente já começa fazendo isso dentro de casa. Não, eu vou trabalhar, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. Às vezes eu vou lá para a igreja liderar jovens e o seu jovem morrendo dentro de casa. Eu vou ali aconselhar um casal e o seu casamento você não está olhando para o seu marido. E tá querendo aconselhar a outra lá com o marido dela, você não tá olhando nem pro seu. E quando erra, você não quer assumir essa parcela. Não, eu sou uma cristã, sou uma líder. Eu ajudo
pessoas a salvar o casamento, e você não viu seu marido morrendo em casa. Ah, meu marido tem um caso de... E onde que você estava que você não viu quando esse caso começou? Aonde você estava que você não estava ajoelhada orando? Que você não estava abençoando seu esposo todos os dias antes de sair de casa? Você estava onde? Aí depois a culpa é só dele, né? Então vamos refletir sobre isso. Porque quando eu comecei a refletir sobre isso, aí sim houve mudança. Então muitas vezes alguém me pergunta assim dentro da igreja, por que você não abriu uma célula? Por que você não está liderando? Porque eu preciso estar muito firme. Porque é muito sério, são vidas. Para mim, eu coloco isso, sabe, como imagina um médico cirurgião, começar uma faculdade hoje, fazer ela de qualquer jeito, e falar, não, amanhã eu vou fazer uma cirurgia no coração. É sério, com a vida de outra pessoa que você está lidando. Então as pessoas vão completamente, elas vão porque elas pegam assim, liderança. Aí vê pessoas idolatrando um líder, vê pessoas viajando. Aí ela fala, nossa, eu quero isso pra mim. Ela quer a glória. Ela quer pessoas idolatrando ela. Ela quer não sei quantos likes no vídeo, sabe? Mas aí, eu nunca vi ninguém postando um vídeo contando essa experiência. Gente, ó, vou fazer um vídeo aqui hoje, né? Eu quero, assim, pedir perdão pra todo mundo e assumir aqui. Eu, assim, sabe, eu tô aqui sem chão, porque ontem um jovem que eu lidero caiu, entrou nas drogas, sabe? E chorar, sentar com esse pai e essa mãe e chorar a culpa. Ele não foi um bom exemplo, ele não foi um bom líder. Não, mas chega, infelizmente, a pessoa, né, ela não quis colocar Deus no coração dela, ela, isso. Sabe? Eu não vejo uma pessoa postando vídeo e falar assim, nossa, eu errei com a tua esposa, falhei no meu casamento, perdi meu esposo para outra, não. Não tô aqui firme, tô ótima em Deus, né? Meu marido, né, me deixou, ele me largou, ele tá com outra, ele vai sofrer as consequências, mas eu estou firme, eu não sei o que. Não teve nenhuma culpa. Não teve nada. Não estou aqui dizendo que as pessoas têm que agora morrer, pegar a culpa, mas se você não vê aonde você errou, você não vai melhorar. Se você continuar dizendo que todos os jovens que caem no mundo não é culpa sua, você nunca vai evoluir como líder de jovens. Se você disser que todo casal que você lidera que se separou não é culpa sua, você nunca vai evoluir quanto um líder de casais. E se você não começar em casa, com o seu casamento firme, pegar todas eu não estou dizendo que vai chegar à perfeição, porque não vai, não existe. Mas aquelas coisinhas, sabe, que a gente sabe que essas têm que ser resolvidas. Se você não consegue resolver nem isso, eu tenho problemas no meu casamento ainda muito sério. Eu tenho problema de confiança no meu casamento ainda. Sabe? Eu tenho problema ainda de verdade no meu casamento. Enquanto eu não resolver isso, eu não posso ajudar outros casais. Porque eu tenho que estar... Enquanto no meu casamento a gente não poder chegar assim, sabe, com firmeza e falar assim, nós vencemos isso e achar a fórmula. Sabe, enquanto eu estiver falando a mesma coisa ainda com meu filho, enquanto eu não tiver conseguido resolver com ele... Pegar essa experiência e resolver, achar a raiz aqui, como eu vou ajudar outros? Então as pessoas querem ir para as coisas de qualquer jeito, sabe? E não é assim que funciona. Então, assim, o meu vídeo aqui hoje é faça uma autorreflexão. Você realmente tá preparado? É igual ser mãe. Quantas mulheres falam, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, e não é disposta a se dedicar nem a 6 meses onde seu filho deveria mamar exclusivamente 6 meses. Quem quer? Imagina um ser que depende de você para tudo, para matar a sede, para comer, para tudo, e você viver metade de um ano exclusivamente só naquilo ali, não quer. O menino tem 2, 3 meses, já tá com uma madeira nele, não sei o que, daqui a pouco. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um com 18 anos agora. Os 2 filhos mamaram exclusivamente no peito por 6 meses e não é fácil. Não é fácil. E no total mamaram todos os 2 até 1 ano e 3 meses. A primeira vez que eu vi meus filhos gripados foi depois de 1 ano e 6 meses.
Quando eu vejo um bebezinho recém-nascido, um menininho de 4, 3 meses, lá sem respirar, sem não sei o quê, você pode perguntar pra mãe se esse menino tá só mamando. Não tá. Não tá. Aí você já olha assim e fica pensando, mas por quê? Claro, a gente entende que tem muitas que tem que trabalhar, tem não sei o que, tem toda coisa. Mas eu vejo, vamos pra dentro da igreja. Aí a gente vê uma pastora, né, que a gente entende que a ordem é Deus, né, você, família, ministério. Aí a pessoa tem um filho, aí o menino tem 2 meses, ela já tá tacando uma madeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pra ir pregar, pra ir viajar, pra ir não sei o que. O seu filho não é mais importante? Você já começa por ali, sabe? Então, é o que eu tenho pra dizer hoje, sabe? Então, a gente tem que ser mais verdadeiro, né? A começar com a gente, porque se você não é verdadeiro nem com você, se você não consegue assumir nem as suas culpas, como é que você vai ser verdadeiro com outra pessoa?